Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Samantha, como que vocês estão? Espero que bem, esperamos que bem. Hoje eu vim falar um pouquinho, muito brevemente, sobre algumas questões de vidas passadas, mudanças de linhas de tempo, alguns eixos e reflexões para ajudar, porque eu sei que muitos clientes, e as pessoas que acessam meu trabalho a compreender certas coisas que se passam na sua vida, no convívio com pessoas e tudo mais. E a tirar de uma vez por todas esse estigma, que as pessoas carregam. Nossa, eu tô ficando louco, eu tô percebendo isso, tô percebendo aquilo. É claro que isso não é um diagnóstico, é claro que eu não vou falar que você não tem que, dentro de processos que você tá preso em situações, em ideias, em obsessões, buscar ajuda. Eu sou completamente, a favor de você fazer isso. É o que eu costumo falar. A primeira coisa que você vai buscar é o psiquiatra, o psicólogo, é a polícia, o advogado, depois vem a Sassá. Se nenhuma dessas pessoas conseguir resolver seu problema, então é a Sassá. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Então, assim, normalmente quando a gente está passando também, além da questão de mudanças planetárias, de linha de tempo, eclipse, tanta coisa acontecendo na vida de todos vocês, ao mesmo tempo, a gente costuma ter certos movimentos abruptos, bruscos. Vamos falar de mudanças realmente de casa, de país, de trabalho drásticas, o desencarne de alguém querido, ou da família, todas essas coisas mais assim fortes, a gente vai focar nisso. Para quê? Para que vocês consigam acessar e começar a compreender as suas lições de alma, as coisas que acontecem sempre, que é o que eu vou querer tirar vocês do campo do medo, do campo da negatividade. Quando eu falo negatividade, é o estado negativado, porque todos temos, passamos por situações e momentos e estados negativos. Quando a gente se identifica a ponto de se manter, a gente se torna um ser negativado. E isso daí vai de encontro também com a agenda que cada um traz aí, daí que é isso que a gente fala quando uma alma é boa e uma alma é ruim, essa agenda. Então por isso que muitos dos empatas que eu trabalho, que passaram por muito abuso e tudo mais, e que tem, fortes crenças que a gente vai trabalhando em conjunto de tipo, eu sou mal, Sá, Sá, eu sou ruim porque eu falo não, são sempre muito questionamentos parecidos que vocês trazem pra mim, sempre trouxeram. Eu sou ruim de querer isso, fala, você tá fazendo mal pra alguém? Peraí, vamos observar, o que tá vendo? Por que você não tá querendo fazer? Enfim, várias coisas que entram. Então vamos falar um pouquinho disso. Quando a gente pega essa questão, muitas das pessoas que eu trabalho, muitos de vocês são pessoas que já estão ali no estado de autocura, de autoconhecimento acelerado e forte. Uma das questões que a gente pode mais ver isso é no contexto amoroso, Muitas pessoas chegam pra mim, nossa, eu tô há milênios solteiro, ou tipo, eu venho, do nada acontece um negócio, a pessoa vai embora, do nada eu vou embora, tipo, é tudo muito rápido, e dá essa impressão de que, vocês não estão fazendo o seu trabalho de vocês, que vocês não estão se curando, que tudo é muito assim, é brusco, violento, a palavra, Acho que violento o processo, é que vocês ficam até mais perdidos. Eu sei que a galera aí já tá tão, trabalhada, que vocês já levam tudo, obviamente, mais no senso de humor, que é por isso que vocês se conectam comigo também, e observam as coisas dessa perspectiva. Então, todas as vezes que a gente está passando por esses processos evolutivos de cura e a gente se conecta a novas frequências, a novas realidades, na intensidade e incluso na globalização que a gente tem no planeta Terra, porque a gente tem acesso a muita informação o tempo todo, as coisas mudam fundamentalmente. Mas aqui a gente vai falar quando também a pessoa faz muita cura. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo muitas curas. Elas estão obcecadas com alguma coisa, faz parte do processo de cada um, em algum nível, em algum momento. Não interessa se é sua vida amorosa, se não interessa. E muitas coisas, para quem acredita, que agora eu vou puxar esse viés de quem acredita, não vou ficar aqui explicando tudo, muitas coisas vêm de vidas passadas. Na realidade, dentro de como eu vejo, trabalho e percebo, incluso na minha própria realidade, as vidas passadas elas estão acontecendo nesse exato momento. Então existem momentos que a gente está vivendo que tem um grupo de almas específico, às vezes tem almas específicas, normalmente nossos pais, familiares, alguma outra pessoa que tem encarnado muito tempo com a gente. Cada um tem sua agenda, seu propósito e lição ali. Então se vocês se colocam nesse centro do teu universo, porque você tem que agir como se você fosse o centro do teu universo, não do ponto de vista do poder coercitivo sobre o domínio e a vida dos outros, não é isso. Você tem que entender que realmente está tudo em você, e de uma vez por todas encarnar a questão de que tudo é uma ilusão e tudo está dentro de você. Então muitos de vocês provavelmente tiveram acessos, por exemplo, a várias pessoas em lugares distintos, em condições distintas, que eram muito semelhantes até fisicamente. Certeza que você falava, nossa, esse fulano parece aquela pessoa lá, cara, até a energia.
Tem coisas que vocês não conseguem explicar, não tem ali, né, a questão, a ferramenta para explicar, mas tem um sentido. Porque tudo é um holograma, tudo é uma repetição de ciclos infinitos em várias oitavas que a gente veio, para quem tá na última encarnação e tudo mais, finalizar. Então, quando você tá fazendo muitas curas, não é uma quebra de realidade, é quando a pessoa, tipo, tem que parar. Que muitas vezes eu falo para algumas pessoas, cara, vai fazer outra coisa. Porque daí, senão, você fica preso naquilo. Por quê? Porque tem o lado emocional, a gente não pode negar. Tem os aspectos dos nós kármicos, que, né, muitas pessoas trazem nós kármicos, algumas mais, outras menos. E que são os pontos de identificação. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida para auxiliar, porque às vezes para mim me facilita mais falar de mim. Eu tô com esse contexto, né, que eu mudei, eu acho que só esse ano de casa, né, de lugares que eu tenho ficado, foram umas... vocês veem pelo cenário, né, acho que essa é a 4ª vez ou 5ª vez, enfim. Mas eu vou contar o contexto e dentro do que eu tô aprendendo e da minha lição e desse processo, porque vocês vão conseguir encaixar na tua realidade. Não vai ser exatamente a mesma coisa, gente, mas vai trazer informação, tá? Vamos lá. Dentro do contexto de Lira, do processo de semente estelar, para quem tem esses contextos, Lira, para quem não sabe, dentro da constelação de Lira, houve, né, dentro do contexto da Guerra de Órion, Lira literalmente não existe mais. Então, uma das milhões de questões dentro do contexto kármico de semente estelar de Lira é essa questão da casa. E de muitas de vocês que são sementes estelares e que vêm eu não me sinto assim, não me sinto ali, eu não me sinto, nunca tive isso e tal, que é o que a gente veio trabalhar. A gente veio trabalhar e superar. Porque o meu time, a minha equipe, veio trabalhar e veio superar. Porque senão você não vai conseguir passar pela 3ª etapa da questão de semente estelar. Vou falar muito na imersão também, eu vou esmiuçar muito e falar muita coisa de como eu vivi as coisas, porque eu sei que isso é o que mais ajuda. Pelo menos pra mim, as pessoas que mais me ajudaram era ter essa reflexão das reflexões delas e da história delas, né, e do processo encarnacional. Então eu tive essas mudanças, porque a primeira vez que aconteceu a mudança mesmo eu não queria, e eu sempre fui uma pessoa que a minha zona de conforto é estar fora da zona de conforto, então eu tenho que aprender o oposto, que é meio que tipo a estabilidade, as raízes, vários outros aspectos e curas e tudo mais que a gente vai trazendo. Então, numa dessas mudanças, que foi a primeira, né, que no final do ano passado mudei para um lugar, passei o ano nesse lugar, e no início desse ano, eu não queria muito mudar, mas eu sabia que eu não ia ficar ali, só para vocês entenderem o processo interno, o externo e conectar os seus pontos. Eu sabia que eu não ia ficar ali, eu sabia que eu não ia fazer minha vida ali, né, o famoso fazer minha vida ali e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu entrei no espaço de conforto dentro de mim, eu falei, deixa rolar, sabe, empurra com a barriga? Tipo, eu vou fingir que não tá acontecendo, porque eu tenho muito trabalho pra fazer, eu tenho isso, tenho aquilo, vai no mais ou menos. Só que os meus mestres, eles olham pra mim quando eu entro nesse modo do vai no mais ou menos, eles falam, coitada, que ela acha que ela vai ficar ali. E o que aconteceu? Quando eu decidi, eu falei, vou ficar aqui, sei que não vou ficar aqui, não faço ideia do que eu vou querer fazer, não faço ideia de nada, só sei que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e é isso, a vida é isso, que lindo, né? Tudo muito louco. E daí, quando eu passei por esse processo que eu aceitei esse aspecto meu, falei, vou ficar aqui mesmo? Aí, esse lugar que eu tava tendo um planejamento mental meu de, tipo, vou ficar até tal data, foi totalmente destruído. Porque o lugar que eu tava alugando, né, a pessoa ia vender o lugar. E, em paralelo com isso, eu tava lidando com outros aspectos e questões kármicas minhas também. Então, a pessoa ia vender o lugar, daí começou a vir caramba, vou ter que sair, eu não acredito. E era uma cidade menor e não sei o quê. Aí eu falei, não, vai dar um trampo, não sei o quê. Daí eu comecei a me movimentar nisso. Pra vocês terem ideia, como era um contexto muito ligado à questão de semente estelar, a energia era um pouco diferente. Isso eu também vou falar quando eu entrar no aspecto, na imersão de entidades, quando é uma entidade terrena, uma entidade extraterrestre e várias outras coisas, pra quem tem esse contexto. Então, assim, quando o cara foi lá, teve que ir um senhor pra tirar a foto, enfim, o contexto, gente, vocês já passaram por isso, pelo menos acho que uma vez na vida, pra vender, né, e eu tava só alugando. E eu senti uma energia tão densa quando o senhor foi lá tirar, nada contra o senhor, gente, mas eu percebo tudo que tá acontecendo, porque eu coloco tudo nos meus ombros do que tá acontecendo comigo e do que eu tô sentindo. Eu preciso ver e saber, e eu preciso resolver. Essa sou eu, tá ligado? E daí eu comecei a entrar nesse contexto e tinha relação com isso. Então eu comecei a ter que fazer um monte de cura relacionado a esse aspecto, vi o que estava acontecendo, muito contexto forte
bélico, questões, né, fortes em relação à Lyra, Guerra de Orion, enfim, tudo que alguns de vocês já sabem, inclusive já fizeram até cura, pelo menos comigo alguns já fizeram. Então, daí beleza, aí começou todo esse movimento. A gente sabe que o movimento dentro é igual fora, papapá, então eu tive que me virar e ir pra qualquer outro lugar, que também não era o lugar, e tipo, eles foram me... Sabe, eu tava criando um espaço de zona de conforto humano em mim, que eles só riam na minha cara, eu tive que ir pra outro lugar, e eu sabia, era mais complexo ainda, porque pra onde eu vou? Porque daí começou a ficar, onde eu vou ficar? Aí subiu o processo em mim, onde eu vou ficar? Né? Onde eu vou estabilizar? Eu tô falando isso, vocês podem aplicar isso que eu tô falando pra qualquer realidade de qualquer coisa, porque nós, enquanto entes humanos, nós somos assim. Se você tá num processo evolutivo, espiritual, dentro desses enquadramentos que você assiste aqui, que gosta de mim, de alguns canais semelhantes, você não vai ficar se escondendo de você, você vai ter que definir muitas coisas. E essa é a maior dificuldade, não é saber. A galera vem, ai, deixa eu saber, vamos saber, tira as cartas. Cara, é você aceitar que você tá vendo que você vai ter que fazer alguma coisa sobre aquilo, que você vai ter que curar alguns aspectos. Então fiz esses processos de cura, nisso eu entrei em outra questão kármica com outras vidas também, e começa a acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, a percepção que eu, Samantha, tenho da minha realidade, ela não é limitada a esse enquadramento que eu tô vivendo, a essa personalidade, a essa vida. Tem coisas devido ao autoconhecimento que pra mim são muito rápidas e automáticas de perceber e ir buscar pra trabalhar, porque são do meu histórico encarnacional, assim como vocês têm o histórico encarnacional de vocês. Então, quando acontece uma situação assim, não é numa vida passada, você tá pegando, você tá trabalhando aquele aspecto que tá acontecendo, e você vai ter que trabalhar aquele aspecto naquele momento, no aqui e agora, daquele momento que você está vivendo, ou agora aqui, né? E para isso reverberar e você conseguir construir. Então você reconhece o padrão, você vai buscar a cura da forma que você entende, e você reconhece as leis, como é em cima e embaixo, o teu lado psicológico, a espiritualidade, a questão kármica, a lição dos outros, a agenda dos outros. Aí entra a questão da agenda, porque você começa a identificar determinadas almas que estão há muito tempo, às vezes reencarnando com você, e cada uma tem uma agenda, às vezes uma tem uma agenda de ir lá e em você. E você vai ter que saber lidar com isso. E vai se trabalhar a ponto de que essa alma você nem precise mais estar perto dela. Então não é que a alma é do mal, às vezes existe também, mas é que você que vai se elevar. Assim como a verdade, você que vai se elevar. A verdade não vai vir aqui, vai ser posta de uma forma super confortável pra gente, com a gente querendo negar um monte de coisa que a gente sabe que a gente tem que trabalhar. Então todo um processo, olha só, todo um processo, é uma coisa boba que eu trouxe, gente, um exemplo bobo, porque eu sei que a vida humana é isso, a vida humana se dá com essas situações, a gente querer fazer um negócio, tá errado, a gente fingir que tá tudo bem assim, mas a gente não tá tão satisfeito e tá tudo bem, acontece uma coisa e vão acontecendo coisas, e quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece certos padrões seus, quanto mais você conhece aquelas vozes que falam, cara, eu não me sinto bem com isso, por que eu sou assim? Por quê? Porque muitos clientes chegam comigo e tudo que eles falam pra mim tem total sentido. Eles não estão, eles podem tem muitas distorções em algumas coisas, mas eu tô vendo onde a pessoa tá. E onde aquela pessoa está tem sentido, porque a forma que ela foi ensinada é a forma que ela consegue. Nada impede que amanhã ela consiga fazer 10 mil vezes. Então, esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, ele é muito necessário para quando a gente está lidando com todos esses aspectos. Porque do nada você vai estar lidando, porque a gente traz nessa encarnação algumas vidas específicas para finalizar, que é o que a galera faz nas curas, né? Então, se você tem acesso, compreensão de uma forma lógica, racional, do aprendizado, do que você está linkando com aquela vida, e tem certas almas que estão naquela vida e que estão com você nesse exato momento, que são amigos que você conversa e tal, do nada, se existe alguma coisa forte, ou se do nada a pessoa faz algo que vocês não entendem, ou vai embora, ou bloqueia, ou te odeia, ou te ama, não interessa a pessoa, tira o foco do outro, é o que eu sempre chamo a galera. Eu tiro total o foco do outro, eu fico estudando, penso, tenho meu lado humano, tenho minhas limitações, minhas coisas, minhas tristezas, alegrias, com certeza, mas tipo, o foco é compreender a grandeza que é o movimento do processo ascensional, que ele é individual. Você não vai levar ninguém com você, ninguém vai te levar. Ninguém vai te levar. Mas existem essas trocas e esses contratos. Então, se você aprende certas lições específicas que você tá toda a vida, que eu tenho que aprender a falar não, que eu tenho que aprender a usar meu poder assim, que eu tenho que... Aí você cria como se fosse um livro. Esse é o livro da tua vida. E daí você vai finalizar essas vidas. Então, às vezes você vai ver
que é o que a galera também chega pra mim, eu tô ficando louco, porque de manhã eu tô assim, de tarde eu tô assim, de noite eu tô assado. Tá, isso eu já não sei, eu não sou a pessoa pra diagnosticar isso, mas do ponto de vista de como eu trabalho e do que eu sei que acontece também, são esses muitos aspectos que estão retornando a todos nós. Então, muitas das meninas, né, um beijo nas meninas, é o meu maior público, né, e clientes. Uma hora tá mais centrada, sério, outra hora quer mais dançar, outra hora... Existem, é óbvio que são ciclos, tá? Eu não vejo isso e nem acho que é pra sempre. Eu passei por muitas fases, muitos ciclos e continuo passando. O problema da espiritualidade, como a gente vê, que eu vejo, tá? É as pessoas se identificarem com uma tal coisa, que aquilo é tudo que existe, quando aquilo é um aspecto, nós somos um aspecto. Então, quanto mais a gente flui, quanto mais a mente da pessoa é aberta, sem julgamento, com uma estrutura de valores que ela construiu, bacana, mais o processo de ascensão dela vai ser maravilhoso, porque o que vai destruir uma pessoa do ponto de vista, ai, fiquei super chateado, levei pro pessoal e tudo mais, a outra pessoa vai pegar aquilo e vai aprender a lição e vai avançar. E ainda a conexão que se mantém é essa pessoa mandando amor incondicional para essa, enquanto essa tá em outra realidade. Gente, vocês têm que entender que cada pessoa está assim numa realidade. É muito doido, eu sei que é difícil pra gente entender, mas cada pessoa tá numa realidade. Então a gente tem que parar com essas frases prontas e a gente tem que começar a viver e a incorporar essas frases prontas. Porque dentro das consciências estelares que eu tenho tido acesso, que tem vindo na minha vida, independente do contexto, qual é a única trava que eu vejo na maioria? A única dificuldade, cara, não consegue viver no estado de eternidade, a gente vive na eternidade. Então, e não adianta falar que se conhece, que quanto mais uma pessoa fala, eu me conheço, eu conheço tudo, cara, não conhece. Vem a vida e fala, pau, vral. Vem a vida e fala, você não vai ficar aí não, vai ter que mudar de novo. Até você curar esse aspecto seu. Então não é que você daí conseguiu algo e daí você fala, nossa, eu curei. Por você ter conseguido, você curou aquilo. Daí você consegue, por isso que você manifesta, você não vai correr atrás de nada. Você vai sentar e você vai fazer seu trabalho interno. Esse é o novo paradigma. Então a dificuldade maior que eu vejo em muitas dessas consciências é essa questão de pegar uma estrutura humana, porque a gente tem a nossa personalidade humana, a gente tem a nossa bioquímica, a gente tem a questão da dopamina, das motivações, sim, das escolhas, tanto as objetivas quanto as subjetivas. Então quando a gente pega uma situação complexa, que a gente, eu, você e todo mundo vivemos, né, que a gente fica chocado, que a gente não entende mesmo, mas que a gente incluso não tá na energia emocional de raiva, de ódio, nem de nada. A gente simplesmente fala, pá, que tiro foi... Sabe aquela sensação do que tiro foi esse? E a gente começa a entender, nós, enquanto seres humanos, entes humanos, como essa complexidade absurda de realidades, impressões, informações, certas ou não. Só porque você recebe uma informação da espiritualidade, meu amor, tá longe de ser a verdade. Pode ser um nível de verdade, vai ter outro. Aí você vai crucificar a pessoa que tá com esse nível de verdade? Não. Porque daí também você não tá compreendendo certas leis evolutivas. Então, assim, sempre vai existir uma verdade superior de uma situação. As pessoas que estão ascendendo e escolhendo o amor incondicional, escolhendo ascender, elas escolhem tirar o pessoal e se avaliar como esse sol de criação da tua realidade, porque você é o sol que cria a tua realidade e vai ter de tudo ali. Por quê? Porque você vai ter que ver certas partes tuas também e você vai ver e você não tem que se martirizar. Então tem que tirar o pessoal, tem que entrar nesse espaço atemporal. A gente tem que começar a criar uma conduta, para quem quer, para quem gosta, né, que eu falo assim, de atitude, de postura e compreender que o processo evolutivo espiritual, o processo de ascensão é um processo de atitude, de postura, mais do que técnica, ferramenta, nomes, conhecimento, assim, adquirido. Embora vocês tenham muito conhecimento, trazem muito conhecimento de outras vidas, tem professores, acesso a material, professores maravilhosos que vocês gostam e confiam. Tem essa postura, porque é no sistema, é no dia a dia, é nas trocas com as relações das pessoas, principalmente sementes estelares que estão entrando numa fase de aparecerem. Quando eu falo aparecer, é tipo, aparecer, parar de ter medo, conversar com pessoas, não precisa se forçar a situações que não são do seu sistema ali, do que você quer pra tua realidade, mas o isolamento total, que eu sei que algumas pessoas têm, não é saudável, e muitos estão com esse comichão. Por quê? Porque não querem mais estar isolados, alguma coisa mudou dentro deles, eles estão querendo se conectar, ter relacionamento, ter essa questão, mas eles precisam trabalhar esses aspectos também. Então, assim, é importante ter essa postura de tipo,
Eu tô tomando essa decisão hoje, seja qual for, né? Qual é o meu valor, o que eu considero amor, o que eu considero amizade, o que eu considero só me divertir. Eu tô sendo responsável comigo? Eu tô sendo responsável com o outro? E a gente, mesmo assim, as pessoas, né, a gente comete falhas, as pessoas com a gente e a gente com as pessoas, mas esse é o único exercício, porque pra baixo, né, pra ir pra baixo, pra sujar, pra negativar é simples, não precisa fazer esforço. A ascensão é esforço. Então, se você tá buscando um movimento na tua vida que tá te exigindo isso, você tá ascendendo. Se você tá num movimento de que, tipo, tá fácil, não, isso se aplica a tudo. Relacionamento, a pessoa te trocou por alguém melhor? Talvez a pessoa te trocou por algo que é mais fácil. Ah, mas agora vai... Não, cada um tem um nível. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu detesto zona de conforto e a minha vida interna, ela é desconfortável, porque eu tô sempre num processo, eu tô sempre me vendo, eu tô vendo... em relação a mim mesma, vendo tudo. Pra mim, isso é bom. Eu não gosto, entendeu? Eu não gosto de imaginar que tem alguma coisa em mim que, tipo, não é possível que o outro, porque eu que tenho que ver, eu que tenho que me responsabilizar por mim, o outro vai fazer, deixar de fazer o que ele quer. Eu preciso entender a minha parte, qual é a minha lição, porque a galera tem uma certa, né, ilusão muito grande de que vai todo mundo cumbaiar e vai acender. E tu tá criando a tua ascensão agora, a tua realidade agora. Não é porque vai passar 50 anos, ou porque você vai fazer um curso, ou porque o planeta Terra vai ascender e vai descer os mestres ascensos, que você vai entrar nesse estado se você não fizer um trabalho definido. Então, claro, existem vários tipos, vários níveis, várias formas, vários tudo, né? Vários tudos. Mas eu tô falando assim, de um ponto de vista muito estrutural, é o que é. Essa ilusão do tempo, essa ilusão de depois eu vejo isso, essa ilusão de depois eu escolho, depois eu me vejo, que alguns têm o luxo. Vocês viram que eu não tenho muito luxo disso, né? O meu time, eles já chegam pra... Por quê? Porque eu sou a primeira pessoa que tem que fazer isso, porque daí vai chegar um cliente, e como é que eu vou ter propriedade pra falar com o cliente? Então tudo que o cliente às vezes me fala, às vezes ele fica meio assim e tal, mas eu falo, a pessoa fala, cara, eu já tive aí, com todo respeito, né? Honra a tua dor, honra o seu momento, vive isso, a plenitude e tal, mas cara, você não vai estar aí daqui a um ano. Você vai estar melhor, você vai estar bem. E é isso que vem, eles me falam, por quê? Porque é uma conduta, é uma postura, é uma atitude pra você criar, inclusive a forma que você evolui. Então não adianta falar, o processo tá muito rápido, o processo tá muito lento, você que tá ditando. Não é a tua hierarquia, não é os seus mentores. O papel dos teus mentores é observar as suas dinâmicas, os contratos, ver as pessoas que estão vindo, acessar essas novas linhas de tempo, saber que você vai encontrar determinadas pessoas que você vai encontrar. É aquela famosa coisa, quando algo tem que acontecer, vai acontecer. Quando algo não tem que acontecer, a gente não é verdade, a gente faz de tudo, não vai acontecer. Então você vai ter que encontrar, porque são eventos dentro do teu processo encarnacional, ascensional, para que você naquele evento vai ser testado, tudo é um teste o tempo todo da nossa própria consciência para conosco. E você vai ter o livre-arbítrio de escolher um caminho, que pode ser mais elevado ou menos, e isso existe. Por isso que quando a gente trabalha, daí isso é outro aspecto, né? Só para eu finalizar, não ficar muito grande. Em quebra de linha de tempo, que a gente vai ver aquela alma, uma pessoa que tem uma vida muito sofrida, ou várias encarnações, as últimas muito sofridas, a gente vai ver que ela traz uma culpa lá numa outra coisa que ela fez, algo ruim e tal, e daí a alma dela escolheu passar por um monte de coisa ruim pra ela aprender. Só que daí eu não vou falar pra pessoa, não, você tem que ficar sofrendo. Não, eu tenho a minha conduta de trabalho, a forma que eu vejo as coisas. Então houve ali uma quebra de linha de tempo e a gente tem que ir até lá e restabelecer tudo. Então tem muitas coisas que podem ser feitas, tem muita tecnologia espiritual. Então não acreditem em tudo que vocês veem. Muitas vezes vocês acham que vocês estão vendo o ser de luz, não é, e vice-versa, a gente não sabe. Eles copiam imagem, tudo é um chip, tudo é informação e tudo é tecnologia espiritual. Vocês têm que se fortalecer com a sua presença eu sou, com como vocês se sentem. Às vezes vocês vão se sentir muito bem na conversa com algum amigo e às vezes vocês vão num espaço e vão sair de lá mal e às vezes o espaço nem é mal. Às vezes tem todo um contexto contratual com aqueles seres. Gente, é muita coisa que existe. Então, por isso que eu falo, qual é o espaço mais seguro de não julgamento, de neutralidade, de não entrar na negatividade e de tirar esse aspecto do que porque eu e o outro. Porque o outro tá vivendo aquela ilusão dele, assim como você tá vivendo a sua. Entende? Então essa lucidez do seu mundo, da sua realidade, das suas vidas passadas, ela corresponde a você e ela é total e exclusiva sua responsabilidade, tá bem? Espero ter ajudado vocês, eu mando um beijo no coração e até!